Sejam bem-vindos aí à nossa escola. Prazer sempre tê-los aqui comigo. A primeira palestra de hoje será sobre o tema Estratégias de Policiamento no Rio de Janeiro e será proferida pelo Coronel da Polícia Militar, Márcio Pereira Basílio, que possui o seguinte currículo resumido: coordenador da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, graduado em Administração, mestre em Administração Pública pela FGV, possui MBA em Gestão de Segurança Pública, MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, também pela FGV, doutor em Engenharia de Produção pela UF, já ocupou o cargo de Subsecretário-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e possui os seguintes cursos: Curso Superior de Polícia Integrada, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, Curso de Treinamento para Oficiais da Polícia Militar. Senhor palestrante, a audiência é composta por cerca de 600 discentes, que em modo presencial e à distância aguardam com expectativa as suas palavras, e a partir do presente momento estão à sua disposição. Olá. Boa noite, bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, os espectadores que nos assistem também pela internet. A ideia, quando nós fomos convidados, era falar um pouco sobre estratégia de policiamento. A minha tese de doutorado ela se baseou em aplicação de pesquisa operacional na escolha das estratégias de policiamento que os comandantes poderiam utilizar. Na realidade, essa não era uma prática que nós aplicávamos, muitas das vezes as estratégias utilizadas elas são feitas de forma empírica e a ideia nossa era aplicar alguma metodologia para esse tipo de escolha. Esse é o tema central. Mas antes de abordar essa questão, eu tive o sentimento de fazer um panorama do que é a segurança pública nas últimas décadas e como nós chegamos até hoje, tá? E abordar o que as pesquisas acadêmicas falam sobre estratégia de policiamento. Aqui no nosso país, nós temos muita fala sobre segurança pública, sobre polícia, muito voltado para a questão da criminalidade, para a questão, aspectos sociológicos, de violência, muito pouco do que as corporações elas podem oferecer de forma de gestão, de aplicação dos seus recursos humanos, financeiros e logísticos, no combate a essa criminalidade. Mas lá fora, que eu falo, os Estados Unidos, países da Europa, da Ásia, na verdade o mundo inteiro, ele estuda a segurança pública não só pelo aspecto de violência, os aspectos sociais, os aspectos da criminologia, mas também sobre os aspectos de gestão das estratégias que funcionam ou que não funcionam na redução da criminalidade de determinada localidade. Então eu parti na minha pesquisa do seguinte princípio, sendo um comandante de uma unidade operacional, qual seria a melhor estratégia para ele resolver a realidade daquela unidade operacional? Partindo do princípio que as realidades, apesar de nós estarmos dentro do mesmo estado, a pesquisa foi feita aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, nós estamos dentro do mesmo estado e temos a impressão, o que acontece na capital do estado, acontece também no interior, e os recursos que nós temos, tanto financeiros ou logísticos, eles são distribuídos de uma forma equânime, sendo que as realidades são totalmente diferentes, ou seja, eu vou ter locais que eu vou ter mais recurso aplicado, e para uma realidade que não necessita daquilo tudo. E a ideia é você poder mapear, identificar essas questões e poder ter uma melhor opção, e uma liberdade daquele comandante da unidade de poder planejar e aplicar melhor os seus recursos. Essa foi a ideia da nossa tese, mas eu vou falar isso no segundo momento. Nesse primeiro momento, eu vou tentar trazer para os senhores algo que já é de domínio público, a constitucionalidade da questão da segurança pública, quais são os órgãos encarregados dessa segurança e suas várias vertentes. No artigo 144, a segurança pública ele nos diz o seguinte, o legislador colocou que a segurança pública é o dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, né, através dos seguintes órgãos. Então, aqui nesse artigo, no caput do 144, o legislador tenta descrever o que seria a segurança pública e aonde ela deveria atuar e o que ela deveria proteger, né? Então, nós temos 3 aspectos aqui: ordem pública, incolumidade das pessoas e proteção do patrimônio. Nada mais republicano, né, que nós já vimos, né, em Locke, em outros pensadores que falam sobre administração pública e falam sobre o Estado, né, preservação da integridade das pessoas, da vida e preservação do patrimônio e da ordem pública. É fazer com que as pessoas possam circular e exercer as suas atividades de uma forma tranquila. Tá? E quais são os órgãos, né, e as esferas de governo que são responsáveis por essa segurança pública? Tá? Nós temos aqui o governo federal, nós temos aqui a Polícia Federal, responsável pelo controle e aplicação da legislação federal nos crimes que afetam essa esfera. Tá? Um dos principais esferas da Polícia Federal, nós vamos ter aqui, nós mais conhecemos hoje, que é o crime do colarinho branco, das esferas das corrupções que aconteceram no governo federal, e tráfico de drogas. Então, tráfico de drogas é um problema que é externalizado dentro dos municípios, dentro do Estado, mas é de responsabilidade do combate e investigação da Polícia Federal. Mas o que nós lemos, né, o que nós observamos diariamente, tá, é a atuação desse tráfico de drogas. Né? O Rio de Janeiro ele não produz droga, não produz maconha, não produz cocaína, nem êxtase. Tá? Muito menos tem fábrica de armas. Então nós temos aqui os conjuntos que fazem o tráfico de drogas operacionalizar são exteriores ao nosso Estado. E tem que passar pelo crivo e o controle das fronteiras, seja elas fronteiras secas, né, aéreas, as terrestres e a molhada, né, os portos. Tá? E aí, quando nós olhamos para essa complexidade, nós podemos ver que, na realidade, hoje o foco da Polícia Federal é muito mais nos crimes que atacam a administração pública, a questão das empresas, corrupção, e essa parte que afeta a sociedade, afeta o município, afeta o bairro, afeta a rua onde nós moramos, né, fica a cargo das polícias estaduais, que vão trabalhar o quê? Nas externalidades. Tá? Temos aqui a Polícia Rodoviária Federal, da mesma forma, atua no controle do trânsito, das rodovias, fiscalização, né, também no controle de tráfico de drogas, também do que ocorre, de cargas, nessa esfera. A Polícia Rodoviária Federal, que extinta, mas não temos uma malha ferroviária muito grande, mas ela ainda tem a previsão legal dessa atuação. As polícias civis, né, polícias militares, corpos de bombeiros, que atuam dentro do Estado, atuam aonde nós moramos, atuam próximo de cada um de nós. A Polícia Civil, que no nosso país nós temos uma dicotomia, né, que o processo tanto de acautelamento das pessoas, de investigação, né, prisão, e levar essas pessoas até a justiça, aqui é compartimentado. Lá fora, Europa, Estados Unidos, tá, e alguns outros países, até aqui da América Latina também, esse é um conjunto só, é uma instituição só. Então aqui hoje a Polícia Militar, eu só tenho o controle o quê? Da polícia ostensiva, né, do planejamento, da observação das ocorrências, do combate a essa criminalidade, mas eu não tenho o poder de investigar. Então eu sou fragmentado, só para a gente unificar esse pensamento. Isso é ruim? É bom? Tem várias discussões sobre isso. Né? Vários autores acreditam que deveriam ser uma única instituição. Outros acreditam que possa ser dividido. Eu fico com a fala de um comandante, né, que em 2005 ele recebeu uma comitiva portuguesa aqui no país e o português fez uma piada conosco. Pois bem, você tem uma polícia ostensiva que quer andar descaracterizado. E você tem uma polícia descaracterizada que quer andar com carros ostensivos. Pois nós é que somos os portugueses, né, vocês fazem piada conosco, ou seja, só isso para mostrar uma dicotomia e uma questão de interpretação das suas funções. Tá? A origem de serem separados ou juntos, se nós olharmos, eu visitei a Alemanha em 2003,
e você não vê lá essa dicotomia, mas você vê uma polícia num estado único, que não teve repartição dessas funções. Então, muitos estados, você não teve essa segmentação, faz parte de uma única instituição. Seria bom ser assim? Lógico, você otimiza recursos, você tem um controle maior do processo e você não tem duas instituições. Mas é errado ter as duas instituições? Não. Desde que você trabalhe com metas de eficiência, que você tenha quadros qualificados, que você tenha produtividade em cada uma delas, que possam fazer que com os meliantes que nós prendemos, né, que o Batista apreende todos os dias, chegue à delegacia, sejam processados e fiquem no sistema penal. Tá? Então, eu não vejo problema em relação a isso. E hoje, alguns modelos que andam na Câmara e no Senado pensam em unificar as corporações. Aí minha opinião é da seguinte forma: unificar como? Como é que eu vou pegar duas instituições seculares, bicentenárias, e vou colocar todas as duas agora numa única instituição? A primeira pergunta é que se faz: quem é que vai comandar a instituição? São os delegados? São os coronéis? Vão revezar? Vamos criar uma terceira instituição para ser unificada e vamos distinguir essas duas? Né? Eu penso que eu tenho que investir nas duas. Eu tenho que fortalecer a Polícia Civil na sua parte de investigação, de capacitação de pessoas, de seus quadros recompostos, né? E atuar na expertise que é específica dela, e da mesma forma que eu preciso fortalecer, qualificar, treinar e ter tecnologia e metodologia para controle de crime, apreensão de pessoas e fazer a nossa função. Temos aqui uma sexta opção, que são os policiais penais federais, são mais recentes, tanto estaduais e distrital, que lida justamente essas questões com preso, com a SEAP aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. E no seu parágrafo 5º, as polícias militares, aí aquele parágrafo 5º do legislador, vamos dizer assim, ele aponta qual seria a missão das polícias militares. Cabe às polícias militares, né, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Né? Isso aqui no lato sensu. Mas o que é preservação da ordem pública e o que é polícia ostensiva? Né? É dentro desses dois parâmetros que nós trabalhamos. Bom, e aí eu vou primeiro peguei dois conceitos sobre ordem pública, tá? De uma forma, são dois desembargadores, então, para a gente não devagar muito em questões sociológicas, que seja a questão da ordem pública, e o Fabretti, ele fala o seguinte: a ordem pública é definida como o grau de normalidade da vida social, sendo no sentido mínimo entendida como aquele conjunto de condições elementares sem as quais não é possível a vida em comunidade civilizada. A ordem pública abrange a salubridade, tranquilidade e a própria segurança pública. Tá? Nós temos um conceito que a mídia muitas vezes nos passa, né, de um terrorismo social. Eu falo isso pelo menos pela mídia aqui do nosso estado, de um terrorismo social diário. Né? Alguns jornais, se nós ligarmos nesse exato momento, eles passam 2 ou 3 horas ao dia massificando as pessoas que os assistem, né, sobre tráfico de drogas, boca de fumo, barricada, criminoso atuando naquela hora ali, e cobrando do Estado diariamente uma atuação nesses locais. Né? Dioturnamente é o mesmo assunto. Quem assiste, né, minha mãe ainda é viva, né, ela mora em Madureira e ela às vezes assiste, eu falo assim: mãe, não assiste. Desliga a televisão que só vai ter uma sensação de segurança imensa. Para de assistir, porque ela fica com medo de sair da rua, de fazer a compra, de ir no mercado, né, de ir na padaria comprar um pão, porque ela acha que ela vai atravessar a rua e ela vai ser assaltada. E, como ela, existe milhares de pessoas dentro do nosso estado. Da mesma forma que aconteceu com a pandemia. Eu não me assusto se não tiver alguém de máscara dentro de casa não querendo sair à rua, porque isso foi muito massificado. Né? E a gente não começa a olhar, a gente não para pensar que temos problemas? Temos. Ocorrem os assaltos? Ocorre. Mas o conceito de ordem pública não é que eu vou ter a tranquilidade 100%. Para eu ter tranquilidade 100%, eu teria que ter uma sociedade que não criasse problema, que não delinquisse, que não ameaçasse as pessoas, que não usasse arma, né,
para venda de drogas. Se não quisessem, em vez de trabalhar, fossem roubar. Se eu tivesse uma sociedade, eu sei que a maioria das pessoas não agem assim, é uma minoria, mas essa minoria é que causa um problema maior para as outras. Né? Tem pessoas que, quando pensam em vir ao Rio, quando eles pensam em saltar no Galeão, né, ir para Copacabana, ir até o Barra, Recreio, eles pensam na linha vermelha. Às vezes as pessoas me perguntam, é seguro eu andar na linha vermelha? Claro que é. Mais de 1 milhão ou 2 milhões de veículos passam todos os dias ali. Quantos são assaltados? Quantos são vitimados de alguma coisa? Essa é a estatística que eu tenho que fazer. Porque se eu não olhar para esse dado, eu vou achar que eu não vou sair, eu vou sair à rua, eu vou ser assaltado, eu vou ser estuprado, eu vou ser violentado, alguma coisa vai acontecer comigo. Pode acontecer? Pode. Né? Eu sou coronel de polícia. Antes de ser polícia, eu fui assaltado na minha vida pelo menos umas 7 vezes. Jovem, roubar tênis, meu relógio, meu casaco no ônibus, e como policial, pelo menos umas 3 em ônibus. A diferença era, eu estava armado, eu estava com a carteira de polícia, eu estava com cara de polícia. O partido principal, pode acontecer uma coisa? Pode. Né? Como já fui revistado, olhado, só tem uma coisa, se eu reagir desarmado, eu tenho uma propensão muito grande de eu ser vitimado. Se eu tiver armado, eu vou ter que reagir de qualquer jeito, porque eu vou ser vitimado. Então são questões que nós policiais lidamos todos os dias. Colegas nossos morrem todos os dias com esses dilemas. Agora, mas um cidadão comum passa pela mesma coisa. Carro roubado, eu tive uma vez só na vida, né? E foi na BR lá em 2018, não sei se o Batista lembra, ou comentaram. Né? Eu estava de férias, ia fazer uma viagem para a Europa, tinha 2 dias que eu ia viajar, estava resolvendo meus problemas, ia pegar minha esposa na igreja que nós reuníamos, aí eu morava em São Gonçalo, nessa época eu já estava morando em Niterói, e fui fazer um trajeto que eu fiz por 20 anos na minha vida, né, com diversos outros carros, e nunca tinha sido assaltado. E nessa noite, 8 horas da noite, tranquilamente, a opção de entrada, o marginal não sabia, estava dentro da minha mente, mas ele já sabia, uma coisa ele sabia, ele queria um Jeep Compass que entrasse em algum momento na BR. Como é que isso funcionava? Tinha um garotinho lá na frente, né, eu descobri isso 3 anos depois, sendo chefe de Estado-Maior, visitando lá o 7º Batalhão, e o comandante me contou como é que eles roubavam ali. Né? Era um garoto no meio da BR, que ficava com um rádio, ou algum tipo desse de ocorrência, que ficava ali com um rádio, e os caras encomendavam os carros. Quando um desses carros entrava na BR lá no início, os caras se planejavam perto do shopping para entrar. Só tinham 2 entradas, ou ia entrar no shopping, ou você entrar numa via antes da Polícia Rodoviária Federal. Então, em algum momento, ou eles podiam obter sucesso ou não. Nesse dia, eu optei em entrar perto da 18 do Forte, ou seja, eu passei por eles. Eles viram meu carro, já estava dado o carro, a frente começou a reduzir, eu não entendi porque começou a reduzir, daqui a pouco saiu uma SW4, entrou na minha frente, eu achei que eles iam avançar. E avança, abre as portas e 2 caras, cada um com um fuzil. Formação militar, eu falei assim, só tem uma coisa a fazer. Acende a luz, levanta as mãos, e eu estava torcendo para quê? Para não ficar dentro do carro. Eu tinha que sair daquele carro de alguma maneira. Então saímos do carro, revistou, pegou a chave e foi embora. Né? 4 horas depois, devolveram o meu carro. Né? Quando descobriu que era coronel de polícia do Estado-Maior, no mínimo, pensava que eu ia botar o BOP lá dentro da favela para recuperar o carro. Mas eles sabiam que eu tinha seguro, eu já estava pensando no carro novo, porque eu não vou correr atrás desse carro. Esse carro eu já perdi. Quando eu cheguei na Polícia Rodoviária Federal, 4 viaturas paradas, e eu falei com o policial, pô, roubaram meu carro. O do senhor é o 5º hoje. Está dentro daquela favela que tem ali na... Qual é o nome daquela favela que tem ali, cara? Na São Gonçalo, Salgueiro. Está dentro do Salgueiro. Ninguém vai lá buscar. Eu falei, não, nem quero. Eu só quero sair daqui, fazer ocorrência, ir embora, que eu tenho uma viagem para fazer ainda. Agora não estava planejado isso. Aí, 4 horas depois, deixaram meu carro com um tiro no para-brisa de dentro para fora, intacto. Bom, recuperei o carro, fui embora. No ano seguinte, virou o chefe de Estado-Maior. O que nós fizemos? O patrulhamento. O exército já tinha saído. Eu tenho que patrulhar, eu tenho que botar unidade todo dia para patrulhar ali. A Polícia Rodoviária não ia atuar. Porque o posto dela fica atrás da favela. Eu até compreendo. Meia dúzia de policiais não vão fazer isso. E os caras assaltavam antes.
Quem tem que fazer isso sou eu, Polícia Militar. Ah, mas eu tenho um convênio, né, com o governo federal que eu não posso abordar que é a coisa mais esdrúxula da face da terra, né? Tudo bem, é uma via federal, mas que corta meu estado inteiro, né? E ali as pessoas traficam, roubam, assaltam, e como eu não vou, eu preciso de um convênio para atuar, e a Constituição fala que qualquer um do povo pode, quando vê algum crime, atuar. Então, eu falei assim, eu vou atuar. Bota as viaturas lá, bota os comboios lá, e nas nossas entradas, que é estado, é município, eu quero bases ali. E não deu outra, né? Tiro estampou, prendemos gente, pararam de roubar um período. Pararam de roubar um período bem grande ali, porque é atuação, então você tem que atuar, né? E a ordem pública vai voltar naquele momento ali. Naquele momento todo dia eu tinha um assalto de um carro, todo dia tinha um carro roubado, 4, 5 carros roubados, eles faziam a mesma estratégia, igualzinho, os mesmos pontos de entrada. Como é que eu não vou atuar nisso? Tá? Então, esse é uma questão. Então, a ordem pública, a gente não vai ter ela 100%. Em algum momento do meu município, eu vou ter tranquilidade, e em outro ponto, pode estar acontecendo um crime. Como eu atuo? Bom, dentro do Conselho de Ordem Pública, o que nós temos? Segurança pública, salubridade e a tranquilidade pública, né? A minha atuação como instituição, como polícia militar, eu tenho que atuar de forma, tá? Apesar que esse cara aqui é de São Paulo, né, eu arrumei uma foto aqui do Rio, mas vale para o Brasil como um todo, eu tenho que fazer com que as pessoas, né, sejam elas crianças, adultos, transitem seu direito constitucional de ir e vir, tá? Tenham tranquilidade para exercer as suas atividades, seja ele qual o tipo de negócio legal que ele exerça, ele sai de manhã, vai trabalhar, e eu tenho que garantir que ele volte para casa. Esse é o que está ali por trás de garantia, meu papel constitucional de garantir a ordem pública. Como eu faço isso? Aí que nós vamos olhar um pouco mais à frente. Temos um outro conceito de ordem pública, que é o desembargador Nuss, ele fala justamente isso, ó. Não dá para ter segurança em tudo quanto é lugar. Não vamos achar que o governador vai prometer, ó, campanha para governador. Ah, vou prometer, né, segurança no Rio, em 6 meses eu acabo com a violência no Rio. Vota nele quem quer. Pode até votar, mas se ele vai acabar com 6 meses, ele não vai. Nem 1 ano, nem 2 anos, porque a coisa não é simples. A coisa é muito complexa, tá? Então ele fala que em algum momento, tá, você vai ter algum tipo de insegurança, que é onde que a polícia militar vai ter que atuar. É onde que as polícias militares têm que atuar. É onde que as forças de segurança precisam atuar. E como eu faço isso? Hoje, né, já temos aí 10 quase a 15 anos, né, com o Instituto de Segurança Pública, acho que até mais do que isso, tá? Que antes nós não tínhamos isso. Antes ficava 25, né? Começou lá com o garotinho, isso aí mesmo. E antes nós fazíamos isso. Cada unidade fazia a sua estatística. Cada unidade fazia, se eu pegava os seus TROs, nós aprendemos isso na academia, tinha uma aula, né, que o instrutor levava todos os TROs, e você tinha que classificar o TRO por tipo de ocorrência, por horário, e aí você saía com um gráfico estatístico de horário, de local, de dia de incidência. Para quê? Para você montar o seu planejamento e ver aonde tinha maior incidência, para você, de alguma forma, colocar uma patrulha, botar um policiamento a pé, né, ou fazer uma operação, né, de busca, apreensão ou revista, com base nisso. Hoje nós temos a informática, né? O Instituto de Segurança Pública, quando foi criado, ele aglutinou essas informações. Então ele passou a captar todas as informações de delegacias que viravam ocorrências e começou a mapear. E com a tecnologia avançando, ao longo desses 25 anos, hoje eu tenho uma base de dados online que qualquer um cidadão pode acessar, olhar lá o seu município, olhar lá a sua cidade ou o seu bairro e ver o tipo de criminalidade que existe, de uma série de crimes que existem lá e qual é a incidência de horário, de local. Ou seja, ele monta uma mancha criminal que eu posso ter, eu posso saber se eu estou dentro de uma área complexa ou não, né? E com base em dados que são montados. Então, isso vai fazendo com que a tecnologia vai fazendo com que a gente
Não é que a estrutura criminal mudou, mas eu tenho hoje ferramentas que me permitem, tá, de uma forma mais apurada, né, apontar, indicar e posicionar o nosso tipo de policiamento para que a gente tente o quê? Prevenir, para que ele não ocorra, né, para que ele não venha ninguém assaltar, ninguém venha ser roubado, tá? Então, é nesse sentido. Então, em algumas áreas, nós vamos ver aqui, isso aqui são cenas cotidianas, né? Isso aqui é aquela praça em São Paulo, onde tem aquela venda de drogas, cracudos, que ninguém consegue resolver esse negócio aqui. Isso aqui é Rio de Janeiro, alguma subida de alguma favela aqui, pelo menos do Comando Vermelho. Está aqui, né, plotado, moto, garupa com fuzil na mão. É o diário em algumas áreas do nosso estado. Esse aqui é uma rua, qualquer rua do município do nosso estado, aqui, de algum bairro do nosso município, um horário da manhã, alguém sendo assaltado, uma moto sendo roubada, nós vemos isso todos os dias. Mas isso acontece em todos os lugares? Não, isso não acontece em todos os lugares. Bom, como eu não estou mais na ativa, então não consegui trazer meu mapa de expansão das facções criminais, e nós temos a inteligência, que é um pouco pior do que isso daqui, tá? Isso aqui eu peguei da UF com a Organização Fogo Cruzado, tá na internet, né? E é o que os dados que eles conseguem levantar. Então, as mapeadas aqui, isso aqui é a nossa região metropolitana, nós estamos falando de ordem pública, né? Nós estamos falando, né, de o crime acontece em algum lugar, né? E vamos olhar onde essa criminalidade organizada ela está posta, né? Então, nós temos aqui em vermelho, Comando Vermelho. Tá? É a maior facção hoje criminal e está se expandindo para várias partes da nossa cidade e da nossa região metropolitana. Nós temos em azul, né? Em azul aqui é a milícia. Então nós vemos aqui a região, né, oeste do município, uma grande concentração. Temos aqui ADA, né, Amigo dos Amigos, TCP, mas a grande facção hoje que está se expandindo dentro do nosso estado, chamada Comando Vermelho. Né? E se eu fizer esse gráfico no país, eu vou ter outras duas grandes facções, que é o PCC de São Paulo, que está se expandindo no país também como um todo, e o Comando Vermelho. Né? Então, boa parte do que nós vemos de violência na televisão é produzido porque eu tenho isso aqui, ó, disputa de território. Em cada um desses pontos aqui, cada uma dessas favelas ou comunidades, eu devo ter aqui pelo menos 10, 20 fuzis. Nós aprendemos 2 por dia, né? Mas eu devo ter uns 10 ou 20 de cada uma dessas aqui. E cada 2 ou 10 que eu aprendo, né, 400 por ano, no ano seguinte, eu aprendo mais 400. No ano seguinte, mais 400. O que eu quero dizer com isso? Ou eu tenho um estoque de uns 10 mil, eu estou só aprendendo, não estou repondo, ou cada uma que eu aprendo é reposto. Chega. Né? Chega por onde? Fronteira seca, fronteira molhada, container. Às vezes nós olhamos, aprendemos uma grande apreensão de fuzis no aeroporto. Puxa vida, se eu aprendi 30, deve ter passado uns 100 em algum outro container que nós não conseguimos aprender. Porque a quantidade de drogas e armas que nós vemos aprendidos pela televisão em várias partes do país, somado ao que as forças de segurança apreendem, tiram das ruas, eu era para em algum tempo estar com isso mais tranquilo. Mas pelo contrário, né? Todo o tempo que eu estive na polícia, uma coisa que eu olhava nos gráficos, cara, isso só sobe. Todo ano eu apreendo 400. E se eu operar mais, eu vou dobrar isso. Né? Porque eu aprendi 2 ou 3 fuzis por dia, mas eu tenho, se o mosquito fofoqueiro aqui da Record, né, plotar, eu tenho pelo menos 10 ali em alguns lugares, né? Não, o Batista fica no COI dentro do inferno ali na Maré, com certeza em torno dele ali deve ter muitos. Mas eu preciso operar, eu preciso ir lá buscar isso. E aí é que vem as questões, uma figura que eu fiz depois, que a gente vai tentar mostrar. Então aqui a gente pode ver que a nossa situação de confronto ela vai durar um tempo. Por mais que eu opere, por mais que eu me esforce, por mais que eu coloque policiamento, que eu contrate gente, ou que eu treine, ou que eu compre mais viaturas, eu tenho isso aqui expandindo. Tá? Eu tenho hoje, eu me lembro, eu morava em Madureira na minha infância. Né? E uma das últimas operações na minha ativa que eu fui, o Nogueira estava com Covid, né? Eu tive que passar assinando todas as operações, né, para ele. E aí eu
peguei uma operação, uma operação para tirar de barricada, né, na área de Madureira, não sei se era o 41 ou se era o 9º Batalhão, não me recordo agora, mas era na rua que eu morava. A rua que, quando eu era pequeno, jogava bola, andava, chegava tarde em casa, não tinha problema nenhum, né? Você tinha uma favela lá em cima, no final da rua, que naquela época se falava, você tem um dono do morro, que eu nunca vi, nunca soube quem era, nunca vi a cara, mas você tinha essa figura do cara chamado dono do morro. Volta e meia, o dono do batalhão ia, prendia um monte de gente, e você continuava jogando bola, soltando pipa, indo para a escola, voltando, as pessoas saindo para trabalhar cedo, tranquilidade. 30 anos depois, 45 anos depois, 40 anos depois aproximadamente, eu estou assinando uma operação para tirar uma barricada. As pessoas não entram mais. Elas não circulam mais no dia a dia. Então, nesses locais aqui, eu posso afiançar que não tem ordem pública. As pessoas não podem sair na hora que elas querem, elas não podem chegar na hora que elas querem, elas não podem receber a mercadoria que elas compram, elas não podem escolher a assinatura de TV que elas vão fazer, o gás, a companhia de gás, que elas vão comprar o gás, a água que elas vão beber. Ou seja, eu tenho segurança, eu tenho ordem pública nesses locais? Não tem. Nenhuma. Elas convivem da mesma forma que hoje lá na Ucrânia, a bomba cai, daqui a pouco se organiza, as pessoas começam a trabalhar, porque a vida precisa seguir. Mas elas não têm, né? E essas barricadas ficavam, algumas ruas lá em Madureira são longas até o sopé do morro, as barricadas ficavam lá no final do morro. Hoje as barricadas estão na rua principal, né? E ele está avançando cada vez mais. Eu tive que trabalhar por um bom tempo, né? Eu peguei a época da DPF 635, onde eu não podia mais fazer operações nesses locais. Não podia juntar um grupamento, organizar uma operação para combater o tráfico de drogas, porque eu tinha que planejar com 72 horas antes, informar para o Ministério Público o que eu tinha que fazer, como eu ia fazer, que forma que eu ia fazer, né? Não pode usar helicóptero, não pode usar isso. E a cada dia que eu perco com isso, a barricada desce mais para próximo. De repente, muitos dos senhores aqui não vão perceber, aqui a Urca é um local, talvez o lugar mais seguro do Estado do Rio de Janeiro, não tem. Mas se você andar, pegar aqui, né, o seu carro, pegar aqui o subúrbio, você vai começar a andar. Eu, como morei nessa região do subúrbio por muitos anos, então eu passo ali com a nostalgia, vendo as ruas sendo favelizadas, né, as pessoas vendendo suas casas a preços baratos, né, o tráfico de drogas descendo, e vendo um estado, um município, né, que era pitoresco você morar ali, morar no Meia, morar em Madureira, e hoje ninguém quer mais morar ali. As pessoas querem vender suas casas, querem sair dali. Quem pode, consegue sair. Por quê? Por conta disso aqui, né? E uma coisa que a gente observa muito, né? Nós vivemos, eu comentava com o comandante, nós vivemos numa grande falácia, né? Ou seja, numa grande hipocrisia. O que eu não quero hoje, né, é parar num sinal e alguém bater na minha porta, no meu vidro, e pedir para sair do meu carro. Mas será que eu me preocupo com a tonelada de cocaína que é vendida na Rocinha todos os dias? Ou toda semana? Né? Não. Muitos não se preocupam, mas a externalidade disso é o que eu vejo nas ruas. São os assaltos de celular, roubo roubo de carros, né? Foto anterior, nas ruas, aonde, né, as pessoas falam, aonde a gente não consegue patrulhar. Não, nós não conseguimos patrulhar todas as ruas. Né? Às vezes eu tenho uma unidade 10 ou 15 viaturas para patrulhar 2, 3, 4 bairros. Né? E eu tenho que fazer isso onde? Onde ocorrem as ocorrências, onde tem incidência criminal, que a gente vai passando. Onde não tem incidência criminal, provavelmente você não vai ver o carro de polícia passando ali. É por isso que a importância, quando você tem um roubo, um assalto, seja lá qual for, registra, porque esse registro vai entrar na estatística. Quando ele entra na estatística, ele aparece na minha mancha criminal. E quando ele aparece na minha mancha criminal, eu sou forçado, tá, a montar essas operações e modificar o meu policiamento. É assim que a gente trabalha. Então, quando eu tenho subnotificações, quando eu tenho ocorrências que não são notificadas, às vezes a rua, na nossa estatística, não tem nada. Não tem uma notificação, não tem um registro na delegacia. Né? A minha esposa, ano passado, ela foi assaltada lá em Niterói, na porta de casa. Ela estava chegando, tem mania de andar na rua,
aí para falar com o celular, tranquilo, parou na porta do condomínio, em vez de entrar, ficou falando no celular. Passou um cara de bicicleta, desarmado, sem faca, sem arma, só fez isso, parou, estacionou, deu tempo, eu vi depois na vida, deu tempo de estacionar a bicicleta, ir até ela, arrancou o celular da mão dela e correu. Correria, corre atrás. Falei, só tem uma coisa a fazer, vamos registrar. Ah, mas eu não mandei nada. É fato comum, né, o porteiro. Esse é o mesmo cara, ele está todos os dias aqui rondando. É uma rua tranquila, onde tem várias senhoras que passam ali caminho, vários idosos passam caminho. É o ponto de trabalho dele. Quantas ocorrências eu tinha nessa rua? Nenhuma. Como é que o 12º vai planejar algum tipo de policiamento com mais frequência nessa rua? Não vai. Porque se ela não tem assalto registrado, né, não tem como saber o que acontece. Agora, quando eu registro, ela passa a ter um ponto ali no mapa. Então, essa é a importância de cada um de nós, né? Nós falamos que a segurança é dever de todos e responsabilidade de todos. Vamos lá. Gostaria de fazer com os senhores um breve explanação de 3 paradigmas que nosso Estado vivenciou em relação à segurança pública, né? Aqui nós pegamos um período de 83 a 2000, foi a análise do professor Jorge da Silva. O professor Jorge da Silva foi um doutor, né, o coronel de polícia, foi chefe de Estado-Maior nessa época aqui de 83, se eu não me engano, no governo do Brizola, tá, sob o comando do coronel Cerqueira, na época, e ele se especializou, ele era formado em Direito, se especializou em Sociologia e falava sobre polícia de uma forma geral. Então, no seu livro ele fala de 3 paradigmas, que a segurança pública no estado do Rio, ela vivencia, de certa forma. Nós temos aqui um paradigma militarista, penalista e um paradigma prevencionista. Vamos lá. Nesse paradigma militarista, o que caracteriza, né, quando eu falo aqui um paradigma militarista, não quer dizer que esse período era um período de intervenção militar, o que foi governar, não. Eram técnicas ou ideias que eram utilizadas pelas forças de segurança para tentar solucionar as questões de segurança pública. Tá? E aqui ele considera a segurança pública como um problema apenas de polícia e de força armada, no caso, dependendo do período, ou seja, não, eu vou tratar com as minhas técnicas, com a minha tática, então a população não precisa ser ouvida porque ela não conhece disso, ela só sofre isso. Eu sou especialista, então eu que vou produzir as técnicas que eu achar necessário, que eu julgar necessário para a resolução desse problema. Tá? Ela trabalha com um princípio reativo de atuação, ou seja, o crime precisa acontecer para eu agir, tá? E eu preciso hoje trabalhar numa política de prevenção, eu preciso estar antes do crime acontecer. Inimigos são elencados, caçados, subjugados e abatidos. Nós vivemos isso no nosso Estado, e não estava sob o governo militar. Tá? Eu vou mostrar alguns governadores para os senhores aqui, que praticaram isso com muita vontade. Tá? Na concepção militarista, existiam locais próprios para um teatro de operações. Era Morro do Alemão, Maré, são lugares próprios para a gente... E são os redutos, onde eu mostrei no gráfico ali, onde tem as facções criminosas que estão atuando. Utilização de grandes efetivos seria o principal meio de combate ao crime. Essa tem sido a máxima de muitos dos nossos governadores. Eles entram prometendo, vou aumentar o efetivo da corporação, vou aumentar o efetivo da polícia, porque o crime está aumentando, eu preciso ter mais policiais, só que nós temos um problema logístico. Quando eu falo em aumentar o efetivo da corporação, né, nós já tivemos aqui o Cabral na época da Copa, das Olimpíadas, ele prometeu que nós chegaríamos a 60 mil homens. Nós chegamos no máximo a uns 47, 48, e quando eu fui para casa nós estávamos com uns 45, e hoje eu já nem sei mais 43 hoje. Essa é a nossa média de público. Né? Imagina, hoje, o nosso orçamento hoje, quando eu fui com 45 mil homens, o nosso orçamento de pessoal ele batia quase 6 bilhões de reais. Tá? De um orçamento de 80 bilhões do Estado, 80, 85 ali arrecadado, né? A senhora que é da CEPAG pode me falar um pouco melhor sobre isso, mas é mais ou menos ali beirando quase 10% do orçamento do Estado de arrecadação era para pagar somente a folha da Polícia Militar. E eu tinha só 45 mil homens. Se eu aumento mais em 15 mil homens,
isso ia bater tranquilamente uns 8 bi. Isso é só folha de pagamento, tá? Isso é só folha de pagamento. Eu tinha para investimento 300 milhões. Eu não tinha 10% que eu tinha da folha de pagamento para manutenir e investir na corporação. Então, quando eu falo nessa fala, quer dizer, poxa, peraí, para botar mais homem, eu tenho que comprar mais viatura, eu tenho que treinar, eu tenho que comprar mais armamento, eu tenho que fazer a manutenção desse processo como um todo. Qual é o custo disso? Nosso Estado tem condições de custear isso? Essa é a segunda pergunta. Então, falar em aumentar não é a solução. É a solução nesse modelo que nós, nesse paradigma, que lá fora eles chamam de modelo tradicional. Poxa, eu preciso de mais gente, então eu resolvo o problema de segurança botando mais gente na rua. Agora, você imagina a quantidade de problemas que nós temos em alguns bairros, eu tenho que botar um polícia em cada esquina, né? Isso 24 horas por dia. Qual o custo disso? Não tem custo para isso. Isso é impagável. Então, eu não consigo aumentar. Eu preciso criar técnicas e buscar soluções nas quais eu vá atacar esse problema de forma mais precisa e com mais economicidade. A utilização de grandes efetivos, não. Baixa preocupação com a investigação de crimes consumados. Ou seja, na realidade, eu quero atuar, eu quero prender gente. Mas investigar, para mim, fica em segundo plano. Porque muitos desses caras que eu vou embater, muitos deles vão virar autos de resistência. Nessa política, o que nós vivenciamos, e eu como tenente vivenciei isso muito na minha carreira, né? A pretensão seria acabar com o crime e a desordem. Bom, aí eu tenho o segundo paradigma, que é o penalista, né? Considerar a segurança pública como um problema apenas da alçada do governo e do judiciário. Aí eu entro numa outra esfera. O que me interessa aqui é quando ele comete crime. Ele matou, ele roubou, eu só me importo com isso. Bom, mas aqueles eventos que podem gerar crimes, não, isso aí não é problema de polícia, né? Isso fica para segundo plano. Ah, perturbação do sossego. Não, isso é problema de postura municipal, mas a perturbação do sossego ela pode levar a ameaça, da ameaça pode levar a um homicídio. Não, mas não vamos tratar disso. Isso não é crime. Tá? Isso não está tipificado no Código Penal. Apresenta princípios reativos também de ação, né? Para esse paradigma, os infratores seriam focalizados individualmente, ou seja, eu só olho o cara que cometeu o crime, eu não olho o grupo organizado, eu não ajo como um todo. Tá? Neste modelo de atividade policial, estaria pautado somente na lei penal, interessando somente os fatos criminais. Tá? É o que nós falamos aqui. Ou seja, as outras ocorrências que são diárias, que nós temos, que acontece cotidianamente, que me leva alguma delas, né, a outros tipos de violência, nós não vamos atuar, nós não vamos nem atender. Depois eu vou mostrar alguma dessas ocorrências, como elas acontecem no nosso banco de dados. Os indicativos de sucesso seriam o grande número de inquéritos instaurados e o grande número de pessoas encarceradas. Eu tenho um outro problema aqui, né? Se eu for muito efetivo, eu falo isso, eu estive lá dentro, né? Eu olho, minha meta é prender. Beleza, então vamos dobrar esse número, vamos começar a prender gente. Aí ela vai ser processada lá na Polícia Civil, vamos encarcerar esses caras. Como é que está o sistema prisional? Quantos presos nós temos hoje? Quantos presos que não deveriam estar presos, estão com mandado de prisão em aberto e estão circulando no nosso meio? Se eu começar a prender novas pessoas, como é que fica esse sistema? O sistema está preparado para isso? Qual é o custo desse sistema? É algo que nós temos que pensar. É algo que os governos, quando fazem essas propostas, precisam pensar. Né? Por que hoje vai muitos dos presos, esses crimes menores, né? Roubo de celular, né? Esses crimes menores que não são de grande violência, eles chegam na audiência de custódia, os presos são soltos. Quando o juiz olha para dentro do processo, não tem mais aonde botar ninguém, não tem mais aonde amontoar gente. Essa é a realidade do nosso país. Tá? Eu tenho que fazer mais presídios, eu tenho que aumentar. Então, se eu aumento a eficiência de prisão, se eu aumento a eficiência de investigação, isso vai estourar em algum lugar. Isso vai estourar no sistema penitenciário, que também não está preparado para receber a quantitativa de criminosos que nós temos em aberto nesse país. E o terceiro paradigma é o paradigma que nós vamos trabalhar, que é o prevencionista.
considero a segurança pública como uma questão tanto da comunidade como do poder público. Tanto eu como o poder público temos participação nisso, né? E aí disso demanda várias ações que nós olhamos lá no artigo 144, né, que a segurança pública é dever do Estado, né, direito do Estado, dever do Estado e de todos. Nós somos coparticipantes nesse negócio, né? Então tem ações que eu preciso fazer, que eu posso fazer dentro da minha comunidade, que vão minimizar alguns aspectos ou vão, né, reduzir a incidência criminal, né? Tem uma teoria que fala das janelas quebradas, né, que ele fala assim: você tem um prédio abandonado, né, não tem ninguém morando, ou está para alugar, né, aí chega alguém lá, primeiro ponto, o cara faz uma pichaçãozinha, leve, não aconteceu nada. No segundo ponto, né, alguém quebra a janela, entra, rouba a janela, daqui a pouquinho você tem todo um prédio depredado. Então, se você começar a atuar no primeiro ilícito, na primeira ação, você não deixa que esse prédio fique depredado, ou seja, que a criminalidade não se instale naquele momento, naquela localidade. Apresenta princípios proativos de atuação, ou seja, eu não vou esperar o crime acontecer, né? E hoje o que nós fazemos aqui no Rio, eu consigo ter um mapa criminal, eu consigo ter uma mancha criminal, eu consigo saber provavelmente aonde alguns tipos de crimes estão acontecendo, alguns tipos de crimes acontecem todos os dias, nos mesmos locais, nos mesmos horários, e se eu agir, ou prendendo uma quadrilha, ou você colocando ali algum tipo de policiamento, você consegue inibir e mudar aquela realidade, né? Tem outros que você não consegue prever, você não consegue, eles acontecem aleatoriamente. Mas vamos atuar naqueles que acontecem cotidianamente. E eu só consigo enxergar isso hoje se eu tiver dados, se eu tiver uma mancha criminal, se eu tiver quem olhe essa mancha criminal, quem pense nessa mancha criminal e quem atue em cima dessa mancha criminal. Não adianta o meu comandante hoje, uma unidade, pegar o mapa do ISF de calor da sua área de policiamento dele, olhar esse mapa, ele botar o policiamento dele num outro lugar, né? Certa vez eu perguntei para o meu PM3, eu perguntei, poxa, nós temos lá no ISP, né, aqui um quadro imenso, onde aparece ali, onde está todas as viaturas, cada viatura nossa tem um GPS, não consigo plotar onde elas estão, né? Aí eu perguntei, e aí quando surge uma demanda criminal, alguém liga para o 90, aparece na tela esse pontozinho também, então ele consegue identificar qual é a viatura liberada mais próxima para atender essa ocorrência. Isso é muito bacana. Aí eu perguntei para ele, poxa, mas aonde estão as nossas viaturas, aonde acontecem as nossas operações, né? O nosso roteiro de policiamento, né? A viatura ela tá parada naquele ponto agora, mas eu consigo enxergar no mapa aonde ela andou aquela manhã, qual foi a rota que ela percorreu, para olhar com a mancha criminal e saber se ela está andando dentro da mancha criminal, policiando a mancha criminal. Aí eu fiquei com uma interrogação que até hoje eu não sei se fazem isso, que não. Eu só consigo trabalhar com o que está o GPS na viatura, mas o meu plano de operações não está interligado? Deveria estar interligado, mas ninguém pensou nisso quando construiu o centro de comando e controle. Deveria ser. E aí o gestor vai olhar assim, poxa, eu estou tendo um crime nesse ponto, eu tenho uma viatura plotada nesse ponto, né? O roteiro de patrulhamento dela está acontecendo dentro da mancha criminal. Bom, eu estou atuando, né? E essa mancha criminal está mudando de tempos em tempos, porque eu posso estar atuando dentro dela e ela não está mudando, continua a mesma mancha criminal. Passou 3 meses e não mudou nada, o crime não se deslocou. Aí eu tenho que fazer uma pergunta, o que está acontecendo? Tá? Então isso, a tecnologia hoje me ajuda, e esse é um trabalho, tá, desse paradigma prevencionista. Tá? Nós pregamos nesse tipo de paradigma o uso seletivo da força. Né? Aí nós vamos ter aqui as UPPs, policiamento comunitário, né? Utilização de armas não letais, aqui é uma foto do antigo GEPAI nosso, tá? E trabalhar com ênfase na mediação de conflitos. Bom, aqui eu tentei trazer para os senhores um quadro dos nossos gestores desde 83, né? O professor Jorge da Silva trabalhou até 2000, mas eu trouxe até o nosso atual, né? E eu entrei na polícia mais ou menos aqui, era Leonel Brizola, né? Era Moreira Franco passando para Leonel Brizola. Então eu peguei toda essa alternância de poder, né?
Então, eu vi modelo de prevenção, modelo de... começou aqui no Leonel Brizola, a gente ouvia falar que era proibido entrar nas favelas, né, porque tinha que estudar a questão social, que a polícia era violenta, beleza. Aí você passa, fim da violência em 6 meses, era a proposta do Moreira Franco, né? 91, 94, Leonel Brizola introduz o conceito de polícia comunitária. Nessa época aqui, em 94, quando ele começou a trabalhar com o conceito de polícia comunitária, eu estava na academia, já tinha acabado a academia, foi nesse período de aspirante, né? E era algo extremamente estranho para a gente. Você estava acostumado a combate. Você estava acostumado a entrar na viatura, teu inimigo é o marginal, você vai trocar tiro com ele, prender ele, vivo ou morto, você tem que solucionar aquele problema. E agora você fala que você tem que dialogar com a comunidade que odiava a gente, que toda vez que você ia na comunidade, havia troca de tiro, alguém era morto, para ela não importa se era o marginal que estava portando um fuzil, uma metralhadora, que morria. Era um ente da comunidade que estava morrendo. Como é que você vai lidar com isso? Você não tem como lidar com isso. E agora eu tenho como polícia comunitária, eu tenho que entrar nessa favela, conversar com eles, obter informação. Então você tem um problema muito sério, que é da desconfiança. Tá? E polícia comunitária, do jeito que nós implantamos aqui, funcionou em alguns locais específicos, que eram de baixa letalidade. Locais de alta letalidade, alto impacto criminal, não funciona. Né? E nós vimos isso durante a instalação das UPPs. Nós tínhamos as UPPs na Dona Marta, controlada, uma situação, né, controlada ali, específica, tranquila, e daqui a pouco eu tenho que pegar. Eu me lembro, né, quando teve aquela operação no Alemão, né, que tinha uma cena dos 300 bandidos lá fugindo, o copo da Globo filmando, né, blindado da Marinha apoiando a gente, do Exército, aquela operação 2007, entrada do Sérgio Cabral no primeiro ano do governo Sérgio Cabral, beleza, agora vamos expandir as UPPs, né, para todas as comunidades. Aí nós olhamos assim, pô, peraí, como assim? Mas não dá para colocar lá. Eu tenho 300 caras com fuzil lá dentro. Esses caras trocam tiro todo dia, vendem droga todo dia, matam as pessoas, né, é o terror por parte deles, e quando nós atuamos, é guerra, é guerra mesmo todo dia. Como é que eu vou botar agora um policiamento comunitário lá dentro e achar que isso vai funcionar? Não, nós precisamos, porque naquela época, em 2007, não sei se vocês se lembram, aquilo combinou que tinha os marginais, as quadrilhas, começando a queimar ônibus na cidade inteira. Então você tinha que ter uma resposta naquele momento. Tá? E a resposta que o Cabral politicamente encontrou foi: vamos expandir o modelo da UPP para todas as comunidades. E eu tive, em algum momento desse período, de ter dos 43 mil, 45 mil homens, eu ter pelo menos quase uns 12 mil homens só em UPP. Ele contratou pelo menos num período uns 10 mil homens. Esses 10 mil homens foram para as UPPs. Ou seja, as unidades operacionais que cuidavam do patrulhamento de rua não tinham efetivo. Os crimes continuavam ocorrendo, os assaltos continuavam ocorrendo e nós não tínhamos efetivo. Porque para você botar uma UPP no Morro do Alemão, na Maré acho que nós não conseguimos colocar, mas a ideia era chegar na Maré também. Né? Pô, você gastou um efetivo imenso. E para quê? O que não queria naquela época? Eles não queriam mais que os bandidos andassem armados nas ruas. Né? Naquela época você tinha um famoso bonde, né? Eles cruzavam de uma favela para outra com vários carros armados, paravam a rua. Isso era inaceitável na mídia naquele momento. Então, para parar com isso, você coloca as UPPs, né? E nós, dentro do quartel, eu participei de uma reunião no QG, né? Que eu achava, não, isso é policiamento comunitário. Não, isso não é policiamento comunitário. Isso é policiamento de pacificação. Eu falei, não, isso é policiamento comunitário. Mas não, era proibido a gente falar de policiamento comunitário. Mas isso é não tinha como. Por quê? Como é que eu vou te dizer que eu tinha um GEPAI, que era policiamento comunitário, que agora mudou de nome e eu aumentei o quantitativo, porque era um governo, né, mudou o governo, tinha que mudar a sigla e mudar a política, mas era a mesma coisa. Eu falei, isso não funciona. Né? Isso é guerra. E aí, por algum momento, qual era a ideia? Né? Não, a ideia é não ter mais bandido andando armado nas favelas.
mas as drogas iam ser vendidas. As drogas não pararam de ser vendidas. E aí você me gera um problema. Qual é o problema que nós geramos com isso? Você contrata o policial, bota ele 1 ano para treinar dentro do Cefap, diz para ele que ele tem que cumprir a norma, que ele tem que cumprir a lei, dá todos os preceitos legais que ele precisa cumprir e coloca ele dentro de uma UPP, no alto de uma favela, aonde, no início, ele conseguia subir, no meio do programa ele tinha horário para subir, que se subisse no horário errado ele encontrava os traficantes e aí tinha embate, e ficavam nessa novela, né, nessa enganação toda. E qual era a grande questão? A grande questão é que na cabeça deles estava tudo errado. Ia ter guerra. Porque como esse cara está aprendendo? Como esse camarada está vendendo droga? Ele não pode vender droga. E não tinha que vender. Na nossa cabeça também não. Falei, como? Não era para tirar os traficantes, não era para prender os traficantes, não era para... Então é um programa que nós investimos muito dinheiro com o termo de polícia comunitária totalmente aplicado errado. E hoje nós estamos num declínio dele, sendo reduzido. Hoje ninguém, né, na política fala assim, pois vou ser o cara que acabou com as UPPs. Porque ninguém vai falar isso que eu estou falando para vocês hoje. O que é vendido, a imagem do jornal, que é um policiamento comunitário que funcionava, que hoje eu não tenho efetivo, eu tenho que reduzir. Não, a droga continuava sendo vendida, as guerras continuavam acontecendo, e em 2018 tinha mais ou menos uns 8 mil policiais, de 7 a 8 mil policiais com baixa de psiquiatria. A maioria deles tendo as UPPs. E é isso, como gestor, eu hoje, o Batista, eu quem está no comando, tem que lidar. Tá? E aí, em algum momento aqui, nós falamos naquele paradigma militarista, né? E em algum momento aqui, em 96, né, alguém teve a ideia de criar, ficou conhecido como gratificação faroeste. Né? Poxa, além de prender os bandidos, eu vou ganhar para prender os bandidos agora. Né? E seguiu a chamada pecúnia. Né? Na época do Marcelo Alencar, e o secretário era o general Cerqueira. Isso funcionou em algum momento, só que isso gerou uma distorção dentro da corporação imensa, né? Que agora eu vou ter que pagar o camarada pela ocorrência que ele fazia normalmente. As distorções geradas dentro da instituição e na sociedade foram imensas, tanto que isso acabou. Mas isso não foi criado pela polícia. Isso foi criado pelo governo. Tá? Eu li uma frase de um autor, Monjardet, daquela série da USP que fala sobre segurança pública, que ele falava o seguinte: a polícia é um instrumento. E como instrumento, ela vai fazer para aquilo que ela foi formada. O problema é quem segura o instrumento. Então, quem segura o instrumento é que vai dar o tom da música. Um momento eu vou ser militarista, eu vou para a rua, eu vou prender, vou meter o pé na porta, vou caçar os bandidos. No outro momento, vira o governo, eu volto a ser prevencionista, esquece tudo que aconteceu e agora vamos, né, ir às ruas, policiamento comunitário. No outro governo eu volto a ser, né, pé na porta novamente. Nós vivemos durante 30 anos nessa oscilação de governo. Né, nessa oscilação de comando. Mas quem paga a conta, no final das contas, é a segurança pública. Mas muita gente da população não entende como isso é colocado. Né? Aí nós estamos aqui em 14, invasão do alemão, criação das UPPs, né, valorização do policial. Em 18, isso em 17, 18 tem o quê? Uma intervenção federal. Para resolver o quê? Os problemas que devemos resolver em 14, que de 95 a 99 não se resolveu, ou seja, os problemas continuam os mesmos. Tá? E nós temos aqui os nossos mandatários, né? Relacionados. Agora, gostaria de dar um tom, eu falei aqui de segurança pública, dessas questões organizacionais, né? Agora, segurança pública ela é muito pesquisada lá fora. Pouco pesquisada aqui dentro com fase de gestão. Tempo? Quanto tempo? 5 minutos? Tá bom. Vamos voar aqui agora, então. Tá? O ponto que eu gostaria de mostrar para os senhores é o seguinte: nós temos aqui muita pesquisa lá fora sobre segurança pública. O que as polícias fazem, o que as organizações fazem. Temos também pesquisas sobre questões sociológicas, sobre crime e violência. Mas muitas das universidades abrem programas para que os policiais vão fazer mestrado, doutorado, trazer a sua prática para dentro da academia. E o que eu vejo aqui dentro do Brasil hoje
é muito discurso sociológico sobre crime, sobre direito, e pouco o que nós fazemos. Pouco de gestão, pouco que é feito com os orçamentos que nós temos, com o material logístico que nós temos, com os recursos humanos que nós temos e como nós aplicamos e onde aplicamos. Tá? Aqui nós temos eu peguei aqui pelo menos de 2000 a 2024, na Web Science, isso é uma grande base de dados, tá, reconhecida no mundo acadêmico. E nós temos aqui, prioritariamente, Estados Unidos, com vários artigos publicados. Nós temos em torno mais ou menos de uns 8 mil artigos publicados. Mas eu posso perceber aqui que segurança pública é um problema do mundo inteiro. Todos os países escrevem mais ou menos, ou pesquisam mais ou menos, com seu grau de liberdade acadêmico ou político, para falar sobre o tema. A maioria das universidades aqui são nos Estados Unidos, existem programas que falam sobre segurança pública, que formam segurança pública e que fazem essa interface com os agentes, com os praticantes de segurança pública. Ou seja, não é um garoto que vai para a faculdade, que faz direito, sociologia, psicologia ou alguma outra área que agora eu vou estudar segurança pública. Não, eu tenho isso também. Tá? Eu tenho essa classe também, mas eu tenho muito praticante. E vai trazer o quê? Essa expertise do dia a dia, com os conceitos acadêmicos, com as metodologias acadêmicas, né, para tentar soluções de melhoria para aquela unidade ou para aquela localidade onde o problema ocorre. Tá? Bom, de uma forma geral, nesses 5 minutos, eu queria chegar até aqui, pelo menos, academicamente, nós falamos de 3 paradigmas, né? Militarista, penalista e prevencionista. Esses 3 paradigmas podem ser colocados dentro desses outros 5 modelos aqui. O modelo tradicional de policiamento é aquele que só visa quantitativo, uma central de atendimento e um policiamento aleatório. É o que tem na maioria dos departamentos de polícia, tanto aqui no país como fora também. Aí eu tenho um modelo de policiamento orientado ao problema, já uma evolução, ou seja, eu não consigo resolver tudo. Qual é o tipo de crime, o tipo de delito que mais atenta para a minha localidade, né? Para a minha cidade? É isso que eu vou atacar. Se eu atacar isso, eu resolvo 40%, 50% dos meus problemas. Tá? Tem um modelo de policiamento comunitário, que eu falei, isso lá fora funciona muito bem, que é um trabalho de confiança. Né? E problema onde você tem problema criminal, sociedade, locais redutos que você tem, problemas criminais, a polícia sempre atua, é troca de tiro, é violência, é prisão. Então você vai ter um problema sempre de desconfiança. Tá? E se a pessoa que dá informação para a polícia, ela vai ter um problema com a criminalidade que atua naquele local. Então é um problema complexo, mas em alguns locais você consegue implementar. Tem condições para isso, que você consegue esse tipo de policiamento e funciona muito bem. Não é o caso de aplicar isso no Morro do Alemão. Tá? Nós temos aqui o modelo de policiamento focado, né? Ou seja, eu escolho alguns, é um desdobramento desse orientado ao problema, que agora eu vou atuar nesse horário, nesse dia, nesse local, para tentar reduzir algum tipo de criminalidade, dependendo da área, né, que eu esteja pensando. E o mais moderno que nós temos aqui é o modelo de policiamento preditivo. Tá? Um exemplo desse aqui é um filme que teve em 2000, né, Minority Report, né, onde se tentava prever os crimes que iriam acontecer no futuro. Né? Aquilo é ficção. Tá? Você hoje tem muita... A minha pesquisa trabalhou com pesquisa operacional, né, para a escolha de estratégia de policiamento. Mas você tem, né, aprendizado de máquina, inteligência artificial, N outras metodologias que hoje nós podemos aplicar, e todas elas trabalham com o quê? Com dados. Eu preciso ter uma base estatística forte, eu preciso ter os meus dados registrados, uma base consistente para que esses modelos possam atuar. Eles não fazem milagre, eles não descobrem quem vai ser o próximo criminoso ou quando aquele criminoso vai atuar. Mas por um conjunto de dados que você trabalha de horário, de atuação, né, de performance, você consegue saber pelo menos, poxa, essa aqui é uma área com grande probabilidade de acontecer alguma coisa. Então eu vou o quê? Focar meu policiamento. Tá? Eu vou melhorar. Então hoje eu tenho uma diversidade de métodos estatísticos, de inteligência artificial, de pesquisa operacional, que eu posso utilizar e melhorar e muito. Como
eu organizo meu policiamento, como eu reajo às ocorrências que acontecem na minha área de policiamento, na minha localidade ou no meu bairro. Tá? Infelizmente, qual é o grande problema disso aqui hoje? No nosso país, ou no nosso estado? Treinamento. Tá? Capacitação. Nós conseguimos capacitar alguns policiais nessa área quando nós fomos embora. Por quê? Na minha pesquisa, eu trabalhei com um banco de dados 90, só para a gente encerrar mais 5 minutinhos. Né? E qual era a ideia? Poxa, eu quero conhecer o que eu tenho, o que acontece de ocorrência nesse banco de dados, independente do que eu tenho registrado na delegacia. A delegacia são os crimes, eu já tenho o ISP, mas o que acontece no dia a dia, né, em cada uma das unidades operacionais que vão impactar em algum tipo de crime. E aí nós utilizamos uma metodologia, né, de modelagem latente de tópicos, ou seja, é buscar dentro daquela base de dados escrita ali de ocorrência, o que é latente? Eu tinha 29, em 4 anos eu tinha 29 milhões de registros para analisar. Desses 29 milhões de registros, tirando as interfaces, os problemas de sistema, eu tinha mais ou menos 13 milhões, 13% desses 29 milhões eram ocorrências. Então eu tinha aproximadamente aí quase umas 5 milhões de ocorrências para analisar em 4 anos. Humanamente, eu só vou conseguir classificar estatisticamente os códigos de ocorrência. Mas o que o atendente anotou? O que a pessoa que telefonou narrou? Qual é a informação que ele registrou que não está naquele código de ocorrência? É isso que eu queria saber. Então nós conseguimos, com a metodologia, né, do LDA, nós conseguimos, né, modelar esses tópicos em 2 áreas, identificamos, tá, que 40% de ocorrência é comum, são ocorrências comuns e acontecem em todas as unidades operacionais, mas em cada unidade operacional, em cada bairro, eu tenho alguma coisa que acontece nesses outros 60% que é diferente do outro. E por que eu aplico o mesmo tipo de policiamento nessas áreas? Esse era o nosso questionamento e é isso que nós colocamos nessa pesquisa que nós fizemos no doutorado. Quem se interessar pode pegar minha referência bibliográfica aqui, dar uma olhada, tá? E eu vou encerrar meu tempo por aqui, eu iria chegar justamente até aqui para mostrar o que existe, tá? E o que eu preciso hoje? É investimento. Hoje, o que eu tenho mais próximo de um policiamento preditivo aqui, que seria um adendo disso? Eu tenho reconhecimento facial, eu tenho reconhecimento de placa. O reconhecimento de placa dos automóveis hoje já nos ajuda muito, né? Identificação de... Você não consegue imaginar a quantidade de carros roubados que circulam na nossa cidade para lá e para cá. Né? Nós não tínhamos convênio com a Serra, fizemos um convênio com o governo federal, com a Ponte Rio-Niterói, com algumas rodovias federais, e conseguimos levantar essas informações. Um número imenso que passa normalmente. Lógico, alguns foram roubados, ainda não saíram do sistema, já foram recuperados, e outros estão roubados mesmo. Aí, com isso, a gente conseguia montar pontos de interceptação para abordar esses veículos. Então, só esse tipo de sistema já me faz mudar a minha condição, ou pelo menos os criminosos terem uma nova tática de atuação. O reconhecimento facial é novo aqui, né? E como em toda modernidade, vai trazer problemas. Quais são os problemas que nós temos basicamente? Bancos de dados que não são atualizados. Eu vou identificar uma pessoa na rua, né, que ela consta no banco de dados com algum mandado de aberto, e quando você vai abordar ela, leva para a delegacia, você descobre que ela já resolveu o problema dela. Aquele mandado de prisão já não é mais válido, já foi cumprido, mas ela consta no banco de dados que ela tinha um mandado de prisão em aberto. Porque tem um delay de atualização desses bancos, tem algumas questões que não são afetas com a tecnologia de identificação facial. Tá? Ela é 100% segura? Não. Mas ela atende um percentual que vai te identificar. O que eu tenho que fazer? Eu vou tratar aquela pessoa que foi identificada como criminosa? Não, eu vou abordar com segurança, vou me identificar, vou conduzir à delegacia, gostando ou não, e lá nós vamos esclarecer os fatos. O problema é que muitas vezes eu já passo para a minha unidade, ou quando dá um match, aquele camarada está procurado, né, e eu vou abordar como? Eu vou abordar como se ele estivesse assaltando agora. E aí eu posso ter um cara ferido, posso ter um cara morto, uma ação truculenta. Isso não tem nada a ver com a tecnologia. Isso tem a ver com a forma que nós agimos, que nós gerenciamos esse problema. Então, muitos dos problemas que são apontados
não são problemas da tecnologia, são problemas de ação nossa, de como eu uso essa tecnologia. E em 2019 nós começamos a usar no Carnaval, e isso foi fantástico, e mostrou para o nosso policiamento que aquilo era viável, que aquilo não era fantasia, não acontecia em outro lugar, aquilo era real, né? As empresas sempre mostram os modelos que tem na China, né? É um país que não é democrático, que tem câmera para tudo quanto é lugar, os caras não estão preocupados com os direitos civis, de imagem, eles estão preocupados em identificar qualquer um que seja. E eles conseguem identificar qualquer um que seja em qualquer parte do país. Agora, quanto que é o investimento nisso? Acho que nós temos umas 300 câmeras dessas rodando hoje. Eu diria que tem uma câmera dessa em cada shopping, em cada local, em cada ponto, grande ponto de circulação, né? E aí a gente consegue atuar numa outra ponta, né? Eu estou fazendo policiamento na rua, ostensivo, eu estou fazendo as minhas estratégias, mas ao mesmo tempo a tecnologia está me ajudando. Sem isso, eu não consigo avançar. Sem eu ter um reconhecimento de placa na viatura para identificar se aquele cara é roubado ou não, como é que eu vou identificar? Muitas vezes nas nossas operações eu paro as operações para busca de arma e droga. Se aquele carro se eu não tenho acesso ao banco de dados para saber se ele é roubado ou não, se eu não tenho acesso ao banco de dados para saber se aquela pessoa tem um mandado contra ela, a minha operação é inócua. Eu só vou atuar se eu encontrar arma ou se eu encontrar droga. Se eu não encontrar arma e não encontrar droga, não quer dizer que aquele cara que está dirigindo o carro não seja um criminoso. Ele pode ser um cara procuradíssimo, mas eu não tenho arma e não tenho droga. E se eu não tenho acesso a essas informações, então tem muitas essas questões ainda. Então depende muito de convênio com o governo federal e entre as próprias polícias. Eu tenho problemas entre as próprias polícias de fornecimento desses bancos de dados. O próprio Detran, que é um órgão do Estado, quando nós fomos em 2019 implantar esse sistema, eu tive enormes problemas para fornecer o banco de dados que é do Estado, que nós somos na segurança, que nós íamos aplicar uma metodologia e aquele banco é o melhor banco de dados para a identificação das pessoas. Como? Eu preciso de imagens das pessoas para a câmera identificar. Eu vou buscar essas imagens aonde? Tá? Bom, queria agradecer a atenção de todos, espero ter alcançado a expectativa de cada um dos senhores. Tá? Algumas outras coisas podem acessar a minha apresentação, que é a parte mais chata, ficou para depois para apresentar, que é a parte de probabilidade, a parte de dados, é a parte, se vocês quiserem consultar depois, fiquem à vontade, ok? Muito obrigado a todos, boa tarde.